falamos aqui das imagens, né? A pessoa tem imagem, da Tem. outra e tal. Mas assim, só para piorar a situação, como é que essa pessoa conseguiu essas imagens? Foi numa troca de conversas por aplicativo do WhatsApp? Sim. Ou foi, por exemplo, numa balada em que, de repente... Que ele capturou essas imagens sem o consentimento dela. Sem o consentimento dela. Ou então, se porventura o cidadão ele usa de uma substância química entorpecente, Sim. ou um barbitúrico, aquela Perfeito. pessoa ela perde o senso, tá? Aquela pessoa fica loucona, fica chapadona, e essa pessoa se aproveita dessa condição para captar essas imagens, tá? Eu posso até piorar, tendo ou não, mantendo ou não relação sexual, certo? Isso caracterizaria, por exemplo, estupro, na sua visão? Tá, a gente tem uma tipificação específica para essa questão só da imagem, né? Tá. Claro que a gente pode, caso a pessoa seja drogada, dopada e há uma relação sexual, é estupro de vulnerável. Estupro né? de vulnerável. Estupro de vulnerável. Se eu dopei a pessoa tá embriagada, tá drogada, eu me aproveito desse cenário. Ela não pode nem dizer que sim ou que não, né? Para ter uma relação sexual, justamente. Ela não tem mais condições para consentir ou não. Esse é o Eu caso do tenho Robinho, estupro né? de vulnerável. É o caso do Robinho. É o caso do Robinho. É o caso do Robinho. É o caso do Robinho, sim. E aí, em cima desse cenário, eu aproveito para conseguir as imagens dessa relação sexual, seja eu participando ou eu só batendo foto da pessoa despida, né? Aí a gente tem um outro tipo penal, que é a questão das imagens, tá? De maior de idade sem o consentimento dela. Então, a partir daí, ele tem já esses dois crimes, e a partir daí ele usa essas imagens como instrumento de extorsão. Ainda tem mais extorsão, porque isso ainda não está muito definido nesse caso, se houve ou não essa questão da exigência de vantagem para que essas imagens não fossem divulgadas. Na minha opinião, tá? Tecnicamente falando, ele merece responder por todos os crimes. Adriano, mas ele não deveria absorver a questão da captura das imagens e tudo mais? Não, são bens jurídicos distintos. São verbos diferentes também. né? São condutas totalmente diferentes. E eu não posso dizer que uma conduta é meio ou passagem necessária para a execução do outro. Então, não concordo com uma consunção aí. Eu acredito que deva responder autonomamente por todas as figuras. Né? A análise que eu basicamente faço nesse caso. Estão no mesmo tipo penal ali, mas são condutas diferentes, claro. são verbos diferentes. Só mais um ponto para eu responder melhor ainda a pergunta do Cláudio Afonso. Ele disse o seguinte: como é que eu consigo, né, fazer com que essa pessoa ela entre nesse estado de depressão, de vergonha, atacando aquilo que ela tem de mais precioso na vida dela? Vem cá, vou fazer uma pergunta. Se uma pessoa que ela vive de utilizar o seu corpo e publicar o seu corpo, né, diariamente nas redes sociais, né, ela faz ali mecanismos de OnlyFans, ela vive disso. Você acha que essa pessoa vai ligar se um dia alguém pegar uma imagem dela e divulgar? Não vai. Mas se você tem a sua imagem como instrumento, tá, do seu trabalho digno, né, como um bem que você zela, que você protege, a partir do momento que alguém coloca esse bem que você tem, que você protege, né, que você guarda com todo zelo, e a pessoa coloca em risco esse bem, naturalmente você passa a ter agora uma preocupação maior. Né? Então fica aí esse debate. A pessoa, ela tem uma intimidade a preservar, em algum momento da sua vida essa intimidade ela foi violada e agora há uma ameaça de um dano muito maior, com proporções muito maiores, e digo logo irreversível, porque a partir do momento que uma imagem íntima de uma pessoa é colocada na internet, a minha opinião é que esse dano ele é irreversível, você não consegue tirar todas as imagens daquela pessoa no futuro, não consegue. Até porque a ramificação ela é monstruosa. É monstruosa, é uma pecha para sempre. Já acabou, a pessoa não tem jeito. Não tem jeito. Então, realmente, o que esse indivíduo conseguiu fazer? Ele conseguiu atacar aquilo que aquela pessoa tinha como bem mais precioso. A sua intimidade, a sua honra, a sua dignidade. Em algum momento, ele se valeu de algum artifício para conseguir retirar isso dela. E aí entra o estado da depressão. Por isso que eu falo. Se é uma pessoa que não está nem aí para sua imagem, que é uma pessoa que utiliza, inclusive, o seu corpo para poder ganhar dinheiro, pode divulgar a imagem, a pessoa não tá nem aí. Vamos falar a verdade. Existe alguma coisa assim que torne a situação mais séria, mais grave? O fato dela, por exemplo,
da pessoa não ser depressiva e ficar depressiva por conta da ação da pessoa, ou se essa pessoa já tinha problemas e com a ação da pessoa ficou pior. Por exemplo, o Cláudio Afonso vinha cuidando da depressão. É a mesma Né? pergunta. Eu já vinha cuidando da depressão, já estava naquela curva, sabe, da cura. E a pessoa já sabendo dessa E a informação. pessoa né? já sabendo dessa informação, ela se aproveita disso e vem e faz essa... Aí age dessa forma, entendeu? Existe... A minha opinião é que os dois cenários vão desencadear a necessidade de ter uma pena mais severa nesse cenário de participação em suicídio. Por quê? Porque a letra da lei, ela não diz se a pessoa é depressiva, se a pessoa vai ficar depressiva. A lei não diz assim. A lei usa uma expressão muito mais genérica. A lei diz se aquela pessoa, dentro daquele contexto, tá? Ela tem diminuída a sua capacidade de resistir. Seja porque você criou o cenário de depressão naquela pessoa, ou porque você piorou um cenário de depressão. Agora, vou ser sincero, qual é a minha visão? O juiz ele vai valorar isso na fixação da pena. O juiz ele vai valorar isso.